O crescimento da Sociedade de Socorro, que foi organizada com 18 membros em 17 de março de 1842, na cidade pioneira de Nauvoo, já ultrapassou os 5 milhões de membros, 160 anos depois, e tem membros em pequenas e grandes comunidades do mundo inteiro. É uma saga extraordinária e notável. Os elementos que deram início à Sociedade de Socorro antecedem sua organização. Esses elementos incluem o instinto natural das mulheres de estender a mão para ajudar e promover o bem comum, auxiliar os aflitos e desenvolver a própria mente e talentos. Naquela ocasião, Joseph Smith organizou-os e organizou uma sociedade. Esta sociedade de irmãs pode incentivar os irmãos a realizarem boas obras e a cuidarem das necessidades dos pobres, a procurar as pessoas necessitadas e atender suas necessidades e ajudá-los. Ela pode fazer isso corrigindo a moral e fortalecendo as virtudes da comunidade. A partir daquele humilde início, ela cresceu até se tornar, na minha opinião, a maior e mais eficaz organização dessa natureza em todo o mundo. Naquela primeira reunião, quando foi eleita presidente, Emma Smith disse que cada membro deve ter o desejo de fazer o bem. Esse era o espírito naquela época e esse é o espírito hoje. É preciso que esse continue a ser o princípio orientador em todas as gerações futuras. Cada membro deve ter o desejo de fazer o bem. Faremos algo extraordinário. Esperamos ocasiões extraordinárias e chamados urgentes. Essa sociedade deve receber instruções por meio de Deus, por meio da ordem que Ele estabeleceu, por intermédio das pessoas designadas para liderar. É natural para as mulheres terem sentimentos de caridade. Vocês estão agora numa situação em que podem agir de acordo com essa compreensão que Deus plantou em seu coração. Se viverem de acordo com esses princípios, quão grande e glorioso será. Se viverem à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos as acompanhem e a ajudem. Não são as guerras, as contendas e contradições que nos magnificam, mas a mansidão, o amor e a pureza, e assim as bênçãos do céu fluirão. Quando voltarem para casa, nunca usem palavras ríspidas, mas façam com que a bondade, a caridade e o amor adornem suas obras daqui por diante. À medida que sua inocência e virtude aumentarem, à medida que desenvolverem suas boas qualidades, tenham um coração cheio de amor ao próximo. É preciso que tenham longanimidade e suportem as falhas e erros da humanidade. Quão preciosa é a alma dos homens. E agora, abro-lhes a porta em nome de Deus, e esta sociedade se alegrará, e o conhecimento e a inteligência fluirão do alto a partir de agora. Este é o início de dias melhores para esta sociedade. Essa declaração profética tem sido um guia durante os 150 anos da existência da Sociedade de Socorro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lucy Mack Smith, a mãe do profeta, ao falar para as irmãs em Nauvoo, disse: precisamos ter carinho uma pelas outras, cuidar uma das outras, consolar-nos mutualmente e instruir-nos para poder estar juntas ao céu. A história da organização mostrou que as mulheres da igreja não tiveram que esperar a ocasião em que se reuniriam no céu para experimentar os doces frutos das diversas atividades que ela descreveu. Elas vivenciaram muito do céu na terra, pois na vida tinham carinho umas às outras, consolavam-se e instruíam-se mutualmente.
Quem poderia avaliar os efeitos milagrosos da vida de milhões de mulheres cujo conhecimento aumentou, cuja visão se ampliou, cuja vida se expandiu e cuja compreensão das coisas de Deus se enriqueceu, graças às incontáveis lições ensinadas e aprendidas com eficácia nas reuniões da Sociedade de Socorro? Quem poderia medir a alegria que essas mulheres passaram a ter por se reunirem socialmente no ambiente da ala ou ramo, enriquecendo a vida uma das outras por meio de um relacionamento doce e agradável? Quem poderia imaginar os incontáveis atos de caridade que foram realizados, todos os alimentos que foi colocado em mesas vazias, a fé que foi nutrida nas horas desesperadoras de enfermidade, as feridas que foram tratadas, as dores que foram aliviadas por mãos amorosas e palavras serenas e confortadoras, o consolo nas horas de luto e solidão? Falando da Sociedade de Socorro, o presidente Joseph F. Smith disse certa vez: esta organização foi criada por Deus, autorizada por Deus, instruída por Deus e ordenada por Deus, a ministrar em favor da salvação das almas das mulheres e dos homens. Portanto, não existe nenhuma organização que se compare a esta, que possa sequer ocupar o mesmo patamar que ela. Façam da Sociedade de Socorro a primeira, a mais importante, a mais elevada, a melhor e a mais profunda organização existente no mundo. Vocês foram chamadas pela voz do profeta de Deus para isso, para serem as mais importantes, para serem as maiores e as melhores, as mais puras e as mais dedicadas à retidão. Deus abençoe a Sociedade de Socorro e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que o amor que motivou seus membros por mais de 1 século e meio continue a crescer e a ser sentido em todo o mundo. Que as obras de caridade toquem a vida de inúmeras pessoas, onde quer que sejam realizadas, e que a luz e a compreensão, o aprendizado, o conhecimento e a verdade eterna adornem a vida de futuras gerações de mulheres em todas as nações da Terra. Graças a essa instituição singular estabelecida por Deus, que todas elas reconheçam sua grande responsabilidade e bênção, que é ser instrumentos nas mãos de Deus para levar a efeito esta grande obra.